matemática, o pessoal aí estudante, universitário, né? Em matemática, quem é de português tem dificuldade com matemática, não sei porquê, né, mamãe? Acho que isso não é verdade não, né? Mais ou menos, né? Em matemática, o que é um? Hã? Uma unidade, disse a contadora, que mexe com números. Unidade. Mas quando você pensa em conjunto unitário, o que você pensa? O pessoal da matemática aí que estudando, universitário. Hã? Ninguém? Ninguém arrisca? Nada? O pessoal não estudou isso não? Conjunto unitário? Não, não é o primeiro. Hã? Só tem um elemento. Nós aqui somos um. Mas somos um conjunto ou somos unidade? Percebeu? Vou dar um exemplo fácil para os irmãos entenderem. Ok? Fácil. Vamos lá. Eu tenho uma caixa de ferramenta. Quantas caixas de ferramenta eu tenho? Uma. Essa caixa de ferramenta, quando aberta, você vai ver uma porção de ferramenta. Quem gosta de ferramenta, né, pastor Isaías? Né? Porção de ferramenta. Pastor Juninho, né? E ali dentro tem várias ferramentas. Às vezes duas iguais, ou três, mas geralmente uma de cada tipo que a gente precisa, né, irmão Wandes? Não é assim que funciona o negócio? Pois é. Oi? Quem? Ah, também gosta, tá vendo? Brinquedinho deles, tá certo. Também gosto. Lá em casa tem até mais que uma caixa de ferramentas. Pois é. A caixa é o quê? Uma. E dentro dela tem várias ferramentas. Cristo é um. E nós estamos dentro de. Então, para entender, eu dei esse exemplo, para vocês entenderem o que ele quer quando ele diz, lá em João 17, versículo 11, o objetivo dele para cada um de nós, junto a este corpo de Cristo. É um só corpo. Vamos lá. Jesus Cristo diz assim, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Essa é a oração dele para o Pai. E eu vou para ti, Pai Santo. Obrigado, irmão. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Assim como nós. Ser um, disse Jesus, como ele e Deus, né? Em português parecido que estão errado, né? Ele e Deus é um. Não são um. Né? Vamos pensar assim, né? Por que eu digo isso? Porque você sabe perfeitamente que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo formam um só. Não é três deuses, mas sim um Deus dividido em três partes, ou três maneiras de se apresentar. Você vai entender essa triunidade com alguns exemplos que você vê no dia a dia. Você conhece aquele negócio chamado água? Você conhece? Você bebe água? Faça o favor de beber bastante, porque o tempo está seco. Pois é. Quais são as três formas que a água se apresenta? Quando ela é sólida, ela deixou de ser água. Quando ela é líquida, ela deixou de ser água. Quando ela é vapor, deixou de ser água? Não. São três formas dela se apresentar, mas todas as três formas não mudam a sua essência. H2O. Não muda. Outro exemplo. O tempo. Quantas formas o tempo se apresenta para a gente? O tempo. Não. Tempo. Cronos.
Tempo, hora. Melhorou, né? Desculpa aí, o tempo. Vamos lá. Não. Passado, presente, deixou de ser tempo por causa do passado? No tempo passado. Eu escutei uma frase agora há pouco aqui, bonito, né? Há tantos anos cheguei aqui no Rio. Deixou de ser a pessoa irmã Raimunda? Não. Presente, que é um instante, e o futuro. 3 formas. E todas as 3 continuam sendo o tempo. A criação. Outra coisa interessante, a criação. Você tem na criação 3 maneiras também de se apresentar. A criação. Por exemplo, matéria. O que é matéria? Isso aqui é matéria, isso aqui é matéria, isso aqui é matéria. Eu sou matéria. Hã? Matéria sem espaço e sem tempo, ela não pode. Isso é física. Não pode existir. Ela tem que ter um espaço para se apresentar. E ela também precisa de um tempo para se apresentar. Você está aqui durante um tempo. Né? Nós estamos aqui durante um tempo, um período. Você vê, mais uma vez, triunidade. Mas todas as 3 não deixam de ter sido criado por Deus num só conjunto. Você mesmo também se divide em 3. Corpo, que eu vejo e você vê, e que muitas das vezes você, quando olha para você mesmo, você não gosta. Né? Lá em casa tem um espelho agora que chegou lá, misericórdia. Fecha até o olho. Já nem vê. Né? Espelhinho nada pequeno, sabe? Nada pequeno. Né? E esse espelho chegou, graças a Deus, por um livramento. Né? Depois eu conto para os irmãos o que aconteceu. Eles vão ficar, esquece até o motivo da mensagem. Bom, né? Então, você tem o seu físico, você tem o seu psique, sua mente, o eu sou, eu sei quem sou, diferente dos outros animais. Eles não conhecem, eles não sabem da existência deles, seu raciocínio, e o seu espírito, que é você, mas na forma espiritual, que ainda está preso a este corpo, que quando este corpo deixar de existir, vai voltar para o Pai. Está na Bíblia isso. 3 formas, 3 maneiras. E o crescimento espiritual? Também. Olha só que coisa interessante. Veja Judas 1, 20 e 21. Hoje vai ser difícil porque eu esqueci literalmente de passar para o pessoal da mídia os nossos versículos. Mas o pessoal lá lê rápido e ágil, né? São bons, melhor do que eu, e vão achar rapidinho. Judas 1, 20 e 21. O que diz Judas 1, 20 e 21? Vamos lá? Assim. Mas vós, amados, edificai-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima, orando no, conservai-vos a vós mesmos no, 3 coisas. O que você conseguiu ver de 3 coisas? Hã? Fé, oração e amor. 3 coisas. Se você tem fé, mas não tem amor, você não tem crescimento espiritual. Se você tem amor, mas não tem fé, não tem crescimento espiritual. Se você tem amor e fé, mas não... Percebeu como é que está o negócio aqui? Se você não tiver um, você não consegue crescer espiritualmente. Nós, portanto, irmãos, não somos único nesse negócio. Nós somos um junto, lembra da oração de Cristo? Que forma o corpo de Cristo, e este corpo de Cristo, nós precisamos entendê-lo como funciona. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa questão, ainda nessa introdução, está em Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5. Romanos 12, versículo 4 e 5. Olha só o que Paulo fala. Portanto, assim como em corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo, em Cristo. Mas individualmente, somos membros um dos
Vou dar um exemplo. Antes de ler o restante. Mão direita. É um membro, não é um membro? A mão direita. Não? A tua mão direita é igual à tua mão esquerda? Diferente. Mas ambos os membros têm finalidades. Você pega com a mão esquerda ou pega com a mão direita. Né? Tem gente que consegue escrever com a direita e também escreve um pouco com a esquerda. É só treinar. Não é verdade? Por exemplo, os instrumentistas que tocam aí o teclado, o violão, guitarra, usam as duas mãos. Né? Fazem praticamente quase a mesma coisa. E principalmente quem toca piano. Certa vez eu tive que fazer um exercício, uma apresentação, que exatamente o que tocava na direita tinha que tocar na esquerda. Apanhei pra caramba, mas consegui. Porque a mão direita, normalmente, por quem é destro, é mais desenvolvido do que quem toca a mão esquerda. Mas eu consegui fazer. Exatamente o que a uma fazia, a outra tinha que fazer. Mas a mão direita é mão direita. E a mão esquerda é mão esquerda. Apesar de serem indivíduos separados, colocados num só corpo, com funções parecidas, fazem parte do corpo. Tem aquele ditado, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Pois então. Seguindo aí o texto. Lemos o 4, agora o 5. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Repare aqui no finalzinho. Membros um dos outros. Ninguém aqui está isolado. Você é a igreja de Cristo? Cuidado para responder, hein? Você é a igreja de Cristo? Fazemos parte. Você é o templo do Espírito Santo. A igreja de Cristo é composta por muitos membros. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo. Então, não é essa estrutura física aqui que vai dizer que aqui é a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Não, nós fazemos parte do corpo de Cristo, que a gente costuma chamar, em teologia, de universal. Então, aquele irmãozinho que se converteu ou está lá na China, né? Ele é parte desse corpo, assim como eu sou com ele. O negócio é que nós nos reunimos aqui e ele está lá. Mas não é porque estamos separados pelo espaço, né? Significa que aquele lá é um corpo e aqui eu sou outro. Não. Nós somos o corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Ok? Deu para entender? Dúvida? Não? Obrigado. Então, veja, literalmente, o versículo diz assim, tirado do grego direto. Assim também nós, os muitos, somos um só corpo em Cristo. E individualmente somos membros uns dos outros. Ou seja, não existe independência nesse negócio. Por isso que eu falei, você não é a igreja de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. Você não pode se colocar independente disto. Não. Eu sou independente. Não é. E por não ser independente, cai por terra aquela teoria de membros desigrejados. Já ouviu essa teoria? Cai por terra. Por quê? Porque o corpo não é um membro isolado, que vive lá isolado. Eles têm que estar em comunhão com os outros membros. Por isso nós nos reunimos. Comunhão. A comunhão. Certo? É claro que aquele irmão, como eu falei, lá na China, está longe. Mas eu e ele somos corpo de Cristo. E eu participo com ele, também participo. Através das minhas orações. Através da oferta, quando necessária, ser mandada para os nossos missionários. Através de muitas outras atitudes. Que nós deveríamos pensar de que eles lá também passam por dificuldades, como nós aqui. Mas cada um de nós tem a sua função. Não queira trocar a sua função. Então, como nós assim, estamos ligados uns com os outros,
nós precisamos entender o seguinte agora. Agora a gente vai destrinchar um pouquinho isso aí. Lá em 1 Coríntios 12, versículo 12 a 27, os irmãos conhecem esse texto, nós já lemos muito esse texto, né, em outras ocasiões. 1 Coríntios 12, 12 a 27. Eu posso resumir esses versículos dizendo o seguinte, depois você lê com calma em casa. Não pode haver divisão. Não pode haver. Somos um. Caixa de ferramenta. Se a ferramenta estiver fora da caixa, ela continua sendo ferramenta, mas ela não está dentro da caixa. Então, pode ser perdida, pode ser esquecida, pode acontecer muitas coisas, não é verdade? Lá em casa eu tenho uma bibliotecazinha pequena, e toda vez que eu empresto um livro eu falo assim, você vai com 3V, tá? Aí ele diz, não entendi. Vai e volta voando. Porque se você não me entregar, eu vou esquecer. Porque saiu do conjunto chamado estante. E aí eu vou esquecer. E aí o livro foi embora. E que seja bem aproveitado. Mas eu não vou ficar triste, né? Foi embora. Deu para entender o negócio? Percebe? Não pode haver divisão. Não tem como isso acontecer. Porque se houver divisão, ou qualquer outra coisa, vamos perder aquela característica que Paulo fala. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram. Você se alegra com aqueles que se alegram? Mas como você vai saber se você não tem comunhão com ele? Você se entristece com aquele que fica triste? Mas como saber se você não tem comunhão com ele? Tem que ter isso. Isso é importante na nossa realidade. E como corpo unido, ele precisa, por ser corpo, crescer. Cada dia um pouco. Cada dia um pouquinho mais. Em Efésios, capítulo 4, aí sim vamos ler, são dois versículos, versículo 14 e 16, 15 e 16, perdão. Efésios 4, 15 e 16, Paulo diz o seguinte, para que não sejais... Cadê? Isso. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, da qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, seguir a justa operação de cada parte. Faz o aumento do corpo para a sua edificação em edificação, crescimento. Para que haja crescimento, tem que ter essa conexão um com o outro. Porque cada um ajuda o outro. Cada um ajuda o outro. Eu já falei aqui para os irmãos que tem certas situações que não podem se juntar, mas que fazem parte do todo. Né? Eu vou dar um exemplo aqui dentro da área da saúde. Né? Daqui a pouco o Dudu vai estar sabendo muito disso aí, mais do que qualquer um daqui, né? Você tem no seu intestino bactérias e precisam estar lá. Precisam estar lá. Para ajudar na decomposição e aquele negócio todo. Mas tais bactérias não podem, de maneira nenhuma, entrar em contato com nada no nosso corpo que esteja fora do intestino. Quem sabe? Ela vai contaminar e vai fazer o quê? Vai matar, se bobear. Aí você fala, peraí, o intestino tem lá dentro de si bactérias que não podem sair? Não pode mesmo. Essa semana eu estava vendo o noticiário de mais uma pessoa, infelizmente, que falece porque num exame chamado de coloscopia. Você sabe o que é um exame chamado de coloscopia? Depois, quem não souber, procura saber. Né? É um exame chato, né? Que dizem que já fez aí, é um negócio horrível de ser feito. E lá dentro, nesse exame, pode acontecer um acidente em que, na hora de fazer o exame, o intestino é perfurado. Ah, meu filho, vai dar ruim. Porque aquelas bactérias que estão ali, que fazem parte, elas vão sair do corpo, da onde estão, e vão contaminar outras partes, e com isso vai fazer com que o corpo possa entrar num estado terrível e até a morte.
Então, é certo que tem coisas que não podem serem misturadas, mas que não deixam de ser corpo de Cristo, ou corpo nosso, vamos dizer assim. Então, como vamos ajustar isso? Porque Paulo diz, não sei se você percebeu aí, temos que ajustar, unidos. Ajustar o quê? Ajustar, muitas das vezes, essa conexão. Essa conexão em que você, ajustado com o outro, vai trazendo para você e o outro aquilo que nós chamamos de maturidade, crescimento, dependência um do outro. Você, quando vem à igreja, você que está sempre aí, com certeza deve perceber a ausência de alguns irmãos. Por exemplo, irmã Nancy, agora há pouco com a irmã Francisca, foram à casa do irmão João. Você percebeu a ausência do irmão João? Alguns perceberam, com certeza. O irmão João está enfermo, precisamos orar a ele, por ordem médicas ele está lá. Tenho certeza que vocês têm percebido a ausência, por exemplo, da irmã Rose. Você lembra da irmã Rose? Quem? Ah, a mãe do Atos, né? Eu já tinha até esquecido dele, não posso mentir. Né? Pois é. Você já perguntou por ela? Lá ligou para ela. Tem suas dificuldades de sair. Irmão Silas. Irmão Antônio. Irmã Vilma. Vem frequentemente. Mais ou menos, né? Mas já parou para pensar, cadê eles? Como eles estão? Você já pegou o telefonezinho e falou assim, meu irmão, como é que você está? Ausência de alguém. O que houve? Eu costumo falar, né? Eu falo brincando, mas é sério mesmo. Você está sumido. Alguém já escutou falar essa frase? Tem certeza que já falou, já ouviu. Aí a pessoa, pastor, mas eu te vi ontem. Eu falei assim, de ontem para hoje já se passou 24 horas. Deixei de ver. E uma semana, piorou mais ainda. Uma semana, deixei de ver. Essa interação, esse contato é fundamental. Porque isso faz com que a igreja vá crescendo. Vá crescendo. Vá crescendo. Sempre e constantemente. Até então, quando Cristo nos chama. E caminhando para o final, Hebreus 10, 24 e 25. Hebreus 10, 24 e 25, o autor, ele diz uma coisa interessante aí para a gente. O que é que ele fala aí? Muito bem. O autor aos Hebreus está dizendo, quando ele diz assim, aproximando aqueles dias, é realmente os dias do final dos tempos. E ele diz assim, gente, você tem que se importar. Você tem que se importar com o todo. Não é abandonar o barco. Ele fala, como é costume de alguns. Não é abandonar o barco. É estar junto. Porque um vai fortalecendo o outro, vai encorajando um ao outro. Sobretudo por quê? Porque quando você serve de sustento, apoio para o outro, a coisa funciona melhor. É aquela brincadeira que o pessoal costuma fazer, né? Você quebra um palito de fósforo, fácil, mas tenta quebrar uma caixa de palito de fósforo. Né? Uma folha você consegue rasgar, mas tenta rasgar um livro. Né? Por mais fino que seja, vai ficar complicado, né? Então, quando nós vamos nos unindo e percebendo essas dificuldades, temos que fazer o quê? Abraçar um ao outro. Mas nesse conjunto aqui, né, nós temos que destacar algumas questões que às vezes as pessoas se fazem confusão. Existem 3 tipos de ovelhas. 3 tipos de ovelhas. E Lucas capítulo 15, não vamos ler todos, os irmãos conhecem, ali Jesus Cristo, em 3 parábolas, ele coloca os 3 tipos de ovelhas. Olha só que bonito. Ele começa, pode abrir tua Bíblia que vai acompanhar comigo aí, olha só, em Lucas capítulo 15. Ele introduz aqui, logo no início, qual é a primeira parábola que ele coloca aí? A ovelha perdida.
A ovelha, e eu e você, Jesus Cristo nos compara a isso, nós somos ovelhas de Cristo, não ovelhas dos homens. A ovelha ela se perde fácil. Por que ela se perde fácil? Fisiologicamente, estruturalmente ela, né? Ela foi feita assim, e por isso Cristo compara a nós como ovelhas. Elas têm dificuldade de visão. Não enxerga nada. Um grau de miopia extraordinário. E por não enxergar nada, ela pode se distrair e perder o caminho. Perdeu o caminho. Por isso que Jesus Cristo, na figura do bom pastor, ele usa, ouvem a minha voz. Ela ouve a voz e segue. Não é ela vê, ela ouve. Então ela pode se perder fácil. E por não enxergar direito, aquilo que pode ser uma grande ameaça para ela, ela não enxerga. Um lobo, um predador qualquer. Por não enxergar direito, ela pode se machucar fácil. Cair num abismo, cair num buraco. Por não enxergar direito, ela pode, ao olhar o seu redor ali próximo, aquilo que para ela é alimento, e ali ficar. Para que eu vou arriscar buscar alimento longe, se eu tenho ele aqui do meu lado? Muitas coisas podem contribuir para que a ovelha se perca. E diz Jesus Cristo que o bom pastor faz o quê? Dá a vida para as suas ovelhas. E nessa parábola ele diz o quê? Que ele vai atrás da ovelha perdida. Pergunta que não quer calar. Quem é o bom pastor? Não sou eu. Eu não sou o bom pastor. Eu estou na função de pastor, mas não do bom pastor. Então pode acontecer que nós, inclusive eu, como ovelha, me perder. Não estou livre disso. Ninguém está livre disso. Mas diz que Deus vai atrás da sua ovelha para resgatá-la. Por isso a ovelha precisa estar em grupo. Precisa estar em grupo. Não pode estar isolado. Porque o bom pastor conduz as suas ovelhas. E não que ele conduz as suas ovelhas, ele vê que se perdeu uma, ele faz o quê? Vai atrás. Deixa as guardadas, as que estão com ele, as 99, né? E vai atrás daquela que está perdida. E quando acha, traz no seu braço, cuida das suas feridas e assim porque ela foi encontrada. Olha que coisa linda. Aí ele continua, segundo grupo de ovelhas. E às vezes, diga-se de passagem, perdidas dentro da igreja. Frequentando todo domingo. Participando de tudo aqui da igreja. Mas está perdida. E é justamente quando Jesus Cristo entra com a segunda parábola. Qual é a segunda parábola? Da dracma perdida. O que é uma dracma? Quem sabe? Era uma moeda de alto valor. E aí diz o texto que a mulher perde. E faz o que ela? Vai procurar, vai varrer, vai tirar as coisas do lugar. Né? Sabe aquela faxina que as mulheres gostam de fazer? Né? Lá em casa é quando alguém fala assim, temos que varrer a sala. Eu falo, meu Deus, é hoje. Não saio mais da sala. Tem que tirar o sofá do lugar, tirar a cortina, espanar a televisão. É mais ou menos isso. Foi bem. Aí vai, ela procura, até encontrar. Porque ela está, às vezes, dentro de casa, mas está perdida. Olha que coisa linda. A ovelha perdida. Dentro de casa. E pode acontecer isso aqui. Perdida dentro de casa. E quem é o bom pastor que vai atrás dessa ovelha? Jesus. Eu não sou. Jesus não sou o bom pastor. Aí ele entra com a terceira e última. Qual é a terceira e última parábola? Filho pródigo. O filho pródigo faz o quê? Vai embora. Porta fora. Ainda pede que, ainda sai dizendo nas suas ações que o pai morra. Porque quando ele pede a herança, ele está pegando algo fora dos direitos dele e só era possível pegar a herança do pai quando o pai morre. Então, em outras palavras, está dizendo, pai, morre logo que eu quero a minha parte, que eu quero ir embora. E ele vai embora. Deixou de ser filho? Não. Aí, o que diz Jesus Cristo com a passagem? O pai vai atrás do filho. Está escrito isso aí? Não. Por quê?
A primeira, o bom pastor vai atrás da sua ovelha que se perdeu. A segunda, ele vai buscar essa ovelha que às vezes dentro de casa está, mas está perdida. E a terceira, ele não vai atrás. Por que ele não vai atrás? Hã? É porque é desobediente mesmo. Mas a vontade de Deus é que ele volte. Tanto que na passagem o bom pai está de quê? Braços abertos. Mas ele não vai obrigar o filho a voltar. Ele espera que o filho volte. E quando o filho volta depois de ter caído em si, se arrependido e pedido perdão. Depois, aí o pai restaura a figura daquele filho, porque aquele filho estava morto e reviveu. Estava perdido e agora está de volta achado. Tem pessoas, às vezes, que precisam ser tratadas assim. Sai porta fora, não sou eu que vou atrás, não. Se Deus não vai, não sou eu. Né? Mas a minha oração é sempre a mesma, que Deus toque no coração dessa pessoa e que ela volte. Mas enquanto aqui, nós, e não só eu, devemos agir para com Deus dessa forma. Agir. Qual o seu problema? Vamos orar. Qual a sua dificuldade? Vamos orar. Porque se assim fizermos, o corpo cresce. O corpo amadurece. O corpo desenvolve. E é interessante que depois de Jesus Cristo ter dito lá no primeiro texto que nós lemos, em João, ele conclui, dizendo lá no capítulo 17, nós lemos no versículo 11, ele conclui a sua oração, o seu discurso, vamos dizer assim, lá no versículo 21, porque aí no versículo 21 tem um objetivo. Qual é o objetivo? 17, 21. João 17, 21. Qual é o objetivo? Para que o mundo creia, para que o mundo veja Cristo em nós. Quando eu olho, por exemplo, para o irmão Nelson, eu sei que é o irmão Nelson. Eu sei que deve ter aparecido alguns por aí, né, irmão Nelson? Deve ter alguns parecidos, mas não são o irmão Nelson. O irmão Nelson tem as suas características. Características de fala, de andar, de vestir-se, se comportar. Então, quando eu olho para ele, eu sei, esse é o irmão Nelson. Né? E agora eu vou fazer uma enquete com os irmãos. Eu falei que ia fazer quarta-feira e vou fazer. Eu só quero 10 irmãos voluntários para isso. 10. Mas não se manifestem para mim. Vocês vão pegar o microfone. Como a irmã Marinida é bom nesse negócio? Vem cá, irmã Marinida, me ajuda aqui. Adoro esse negócio de né? Hã? Dinâmica? Ligado? Não, tá ligado. 10 pessoas vão se levantar e vão dizer a seguinte frase: pastor, que Deus te abençoe. Mas vão falar e eu vou identificar pela voz. Não diga seu nome, pelo amor de Deus. Então, e não me fale quem é, tá, ô Manuel? Tá, por favor. 10 irmãos, vamos lá. Pode começar. Não digam nomes. Levante e venha. Pastor, que Deus te abençoe. Só um instantinho. Estamos nos organizando aqui, pastor. Só um instantinho. Eu sei que por nome às vezes eu sou ruim, né? Mas vou tentar. Vamos lá. Pastor, Deus te abençoe, a frase? Pastor, tá, Deus te abençoe. Vai lá. Tá bom. Pastor, Deus te abençoe. Marisa. Acertou. Pastor, Deus te abençoe. Olívia. Pastor, Deus te abençoe. De novo.
Pastor, Deus te abençoe. E agora fiquei na dúvida. Tá parecendo meu marineiro. Não, Não? peraí, a gente vai botar na reserva para depois pro final. Tá, vai lá. Pastor, Deus te abençoe. De novo. Pastor, Deus te abençoe. Mãoúdes. Não. É Mãoúdes, é isso. Acertou. Não quero, é. Mãoúdes. Incentiva a gente. Então. Pastor, Deus te abençoe. Irmã Francisca. Pastor, Deus te abençoe. Irmão Zé Bento. Pastor, Deus te abençoe. Irmão Jeter. Pastor, Deus te abençoe. Lucas. Pastor, Deus te abençoe. De novo. Pastor, Deus te abençoe. Esse agora fiquei em dúvida. Vai deixar para reserva. Peraí. Deixa na reserva. Pastor, Deus te abençoe. Eu esqueci o nome, mas eu sei quem é. É a mãe da irmã Marineida. Agora reserva. Volta aqui. Pastor, Deus te abençoe. De novo. Pastor, Deus te abençoe. Fiquei na dúvida. Deixa na reserva. Pastor, Deus te abençoe. De novo. Pastor, Deus te abençoe. Tiago? Pastor, Deus te abençoe. De novo. Pastor, Deus te abençoe. Essa aqui estava primeiro, não foi? Que eu tive dúvida. Tá sobrando só ela, pastor. Só essa. Gente. Pode dar dica? Primeira letra. Fala. S. S. Fala de novo a frase. Pastor, Deus te abençoe. Sandra? Não. 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 Vou adivinhar. Não adivinha. Esse aí eu não Olha aqui consegui. quem é. Me perdoe. Ah! Viu? Tinha mais uma que eu ia fazer. Tinha mais uma. Né, que eu ia fazer. Isso é para quê, irmãos? Não é para mostrar que eu sei tudo, não. Errei aqui, né? Errei aqui o nome da irmã. Né? Desculpa, tá? Silvânia. Então, né? Eu sei que é difícil às vezes, né? Mas veja, isso é importante para nós. Isso é importante para nós, por quê? Porque se você não conhece detalhes, como é que você consegue fazer com que o mundo veja Cristo em você? Como assim, pastor? Não entendi. Vou ler de novo João 17, 21. O que diz aí? Para que o mundo creia. Mas o mundo só vai crer que nós somos e que Cristo está em nós e que Cristo quer salvar, se o quê? Logo no início do versículo. Se o quê? Seja um, mas quantos? Não, eu sei, quantos? Todos. Não é um grupo só. Todos sejam um. Então a sua oração esse mês, e não só esse mês, mas todos os meses, todos os dias da sua vida é: Deus, eu quero ser um contigo, assim como Cristo é com o Pai. Mas esse um, primeiro, é aqui embaixo. Aqui entre nós. Tinha uma outra que eu queria fazer, mas acabou que eu esqueci como é que funcionava o negócio. Acabei esquecendo, não era para ser feito, né? Não era para ser feito. Mas essa aqui é interessante, percebe? Eu conheci pela voz? Conheci, né? Mas aquele negócio.
Eu não conheço os irmãos dentro das suas casas. Eu não conheço. Não sei como você se comporta. Não sei como é que você se veste. Não sei como é que você fala. Eu não sei. Mas eu lhe conheço. Aqui. Eu lhe conheço nos cultos, nas atividades. Eu lhe conheço. E, pela minha força da situação, até sei algumas coisas de algumas pessoas que não é muito boas. Não são muito boas, ou então que são excelentes. Né? E, como eu já disse uma vez, eu consigo. É claro que eu não faço isso constantemente. Se eu quiser, eu faço. Ver até quem está mentindo. Né? Eu consigo. Não porque eu sou bom nisso, não, porque eu estudei isso, comportamento. Então, quando a pessoa chega para mim e fala uma coisa, eu identifico logo, se eu quiser, se está mentindo ou não. Eu evito fazer isso, tá? Eu evito, tá, irmãos? Pô, não pense que o pastor está analisando ninguém aqui, não. Eu evito fazer isso. Por quê? Porque eu prefiro que você seja um comigo para que o mundo creia que Cristo veio para nos salvar. E eu quero a unidade. Então o corpo é isso, o corpo é isso. Vamos trabalhar para que isso aconteça, para que a Cristo seja glorificado em nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar? Tem música?